Tá, peraí, eu acabei de enganar todos vocês. Nenhum desses sons que vocês ouviram são reais. Todos eles foram colocados na edição, inclusive até minha voz. E esse é o poder do sound design. O som é mais do que um conjunto de ondas. Ele é a ponte invisível entre o que você vê e o que você sente. E dominar o som na sua edição é essencial para todo editor de vídeo. E para te ajudar nisso, eu trouxe as únicas 5 coisas que você precisa saber para sonorizar o seu vídeo. A primeira delas, ambientação. A ambientação é o cenário invisível do seu vídeo. Ela preenche o silêncio com vida e coloca o público dentro da cena. Por exemplo, se você estivesse nessa cena aqui, quais sons você esperaria escutar? Pássaros, vento, uma vaca, talvez? Por exemplo, só naquele vídeo do começo são mais de 12 faixas de áudio. Então dentro delas tem som de passos na areia, som de criança brincando, de pessoas falando, som de ondas no mar, som de pássaros. Tudo isso pra ambientar perfeitamente a cena. Isso é uma dica muito interessante pra ambientação. Você pega seu vídeo, tira uma print, joga no ChatGPT e pede pra ele te dar exemplos de sons pra você colocar na ambientação. Por exemplo, eu fiz isso com a primeira cena aqui desse vídeo e ele me deu essa resposta aqui. E grande parte dessa resposta eu realmente coloquei no vídeo depois. Então se você tá sem ideia nenhuma do que colocar na ambientação do seu vídeo, o ChatGPT, por exemplo, pode te ajudar com isso. Os efeitos sonoros são outra parte muito importante da sua edição também. E dependendo do efeito sonoro, cada um deles tem uma proposta diferente. Por exemplo, você tem o swoosh, que é geralmente utilizado para movimentos rápidos. Você também tem o riser, que é muito utilizado em trailers de filmes, que o propósito dele é criar uma tensão no público. Então com o riser você vai crescendo a tensão até acabar ele. A gente tem também o contrário do riser, que é o impact, que como o próprio nome já diz, serve pra dar um impacto na cena. Então ele geralmente vem depois de um riser. Claro que existem outros, como por exemplo o pop, o plim, por exemplo, e outros efeitos sonoros mais comuns dos vídeos do YouTube. Mas o que vai diferenciar entre um editor iniciante e um avançado é saber como utilizar esses efeitos sonoros e quando utilizar eles. Porque vamos concordar, um vídeo cheio de efeito sonoro também não dá, né? Imagina se a cada movimento que eu fizesse eu colocasse entendeu o que eu quis dizer, né? Então se você quer melhorar como editor, você tem que saber a hora certa de colocar eles e o principal de tudo, achar os efeitos sonoros certos. Isso não acontece só com efeito sonoro, tá? Mas é muito difícil a gente geralmente achar aquele específico que a gente quer. E aí a gente como editor acaba perdendo horas e horas procurando esse tipo de arquivo. Pra isso, eu tenho o pack de edição completo aí na descrição. É um pack com mais de 5 mil arquivos selecionados, então são só arquivos de qualidade e só com ele você vai conseguir poupar muito tempo na sua edição, porque você não vai precisar passar horas e horas procurando os elementos pra colocar no seu vídeo. Então se você ficou interessado, é só olhar na descrição, mas vamos voltar pro vídeo. Tá, vamos lá. Agora eu quero que você imagine que seu vídeo é uma música clássica. Como se fosse uma música de Bach, Beethoven, Mozart, enfim. Agora eu quero que você imagine que todos os sons que você ouve no seu vídeo são um piano. A gente tem a mão direita e a gente tem a mão esquerda, igual todas as músicas clássicas. E a gente sabe muito bem que as duas se completam. É exatamente isso que eu quero que você pense no seu vídeo. Pense, por exemplo, a ambientação é a mão esquerda da sua música, certo? Que fica aqui repetindo. Só que só com a mão esquerda a música não vai estar completa. Só que assim que você adiciona a direita, o seu vídeo fica assim. Enfim, eu não sou o melhor pianista do mundo, mas deu pra entender a analogia, né? A ambientação é interessante, mas só ela sozinha não é nada se você não tiver os efeitos sonoros. Tá bom, agora você deve estar pensando, a gente falou de ambientação, falou dos efeitos sonoros, mas e a música em si? Qual que é a importância da música no vídeo? A primeira coisa que eu faço quando eu vou editar é fechar os olhos. Sim, fechar os olhos e simplesmente ouvir as músicas que eu separei pra esse projeto. E assim eu consigo imaginar exatamente como o vídeo vai ser. Sabe quando você tá encostado na janela do carro ou do ônibus, com uma música no fone, e aí você consegue imaginar aquela cena emocionante ou um tipo de música? É mais ou menos isso que acontece. A música na edição não pode ser só o plano de fundo. A música não faz parte da edição. A música é a edição. Assim como o silêncio também é. O silêncio é importante para você poder ter a força necessária da música assim que ela aparecer. Então da próxima vez que você estiver buscando por alguma música pra colocar nos teus vídeos, não procura alguma coisa só pra deixar de fundo, só de background. Procura realmente uma música que traga o sentimento apresentado e deixe a música fazer parte de verdade do seu vídeo. Tá bom, tudo isso é muito bom, muito legal, mas e se você não tivesse trilha sonora, sound effects e imagem pra contar sua história? O que te sobraria? Bom, te sobraria a sua voz. A voz é o instrumento mais humano que existe. Ela carrega intenção, emoção e ritmo. E se você souber usar ela da maneira correta, você segura uma audiência inteira sem precisar de mais nada. A voz é o seu canal direto com as pessoas. Ela guia, explica e conecta. Mas para que isso aconteça, você precisa cuidar bem dela na hora da gravação. Então pega esse checklist básico do básico para conseguir gravar sua voz da melhor maneira possível. Escolha o lugar mais silencioso que você conseguir. E se você não tiver nenhum, o seu guarda-roupa cheio de cobertores vai se tornar um baita de um estúdio.
Use o melhor microfone que você tiver. Se você não tiver nenhum, pega esse celular que você está assistindo esse vídeo, joga dentro do guarda-roupa cheio de cobertores, que também vai dar um resultado bem legal. E essa é a minha voz gravando com o celular dentro do guarda-roupas cheio de cobertor na volta. E na hora de gravar sua voz, lembre-se de falar com intenção. Nem rápido demais, nem devagar demais, mas com a intencionalidade necessária para passar a sua mensagem da melhor forma possível para a pessoa que está te assistindo. Grave várias vezes o mesmo trecho do texto para que você tenha mais opções na hora de editar de qual daqueles trechos que vai se encaixar melhor para contar a sua história. E ter uma voz bem gravada já é meio caminho andado, mas é aí que vem um detalhe que separa os amadores dos profissionais: a mixagem final do seu áudio. A mixagem final é onde tudo se encontra: música, efeitos sonoros, ambientação, voz. Tudo precisa se encaixar perfeitamente. E o maior segredo aqui é o equilíbrio. A sua música, ela tá servindo a história ou ela tá tão alta que ela tá atrapalhando a voz que tá contando essa história? O seu efeito sonoro, ele tá somando ou ele tá só distraindo o espectador? Todos os elementos da sua timeline de áudio estão num volume confortável para quem tá assistindo? A boa mixagem é aquela que você nem percebe que foi feita, porque tudo soa natural e sem briga entre os elementos do seu áudio. E não esquece de testar o seu vídeo em vários lugares diferentes: celular, fone de ouvido, caixa de som, rádio do carro, porque esse som que tá rolando aí no seu fone de ouvido às vezes pode virar uma bagunça em outros dispositivos. E se você acertar nesses dois pontos, mesmo com pouca estrutura, você com certeza já tem o suficiente para fazer um grande vídeo que vai inspirar todo mundo que assiste. Tá, vamos lá. Agora que a gente já mostrou pra vocês as 5 coisas principais na hora de sonorizar seu vídeo, eu vim aqui no final te dar mais algumas dicas extras que podem te ajudar muito. A primeira dica é você tentar usar o mesmo volume pra todas as coisas do seu vídeo. Então, por exemplo, todos os efeitos sonoros tá em menos 15, ou todas as músicas tá em menos 25, menos 30, porque isso te ajuda a nivelar e criar um padrão pra todos os efeitos sonoros e músicas dos seus vídeos. Outra coisa muito interessante, mas que pouca gente presta atenção, é naquela barrinha do lado da sua timeline que mostra o volume do seu vídeo. Edite seu vídeo todo e depois que você terminar, você assiste ele todo prestando atenção nessa barrinha. Sempre que alguma parte passar do menos 3, abaixe essa parte pra ela ficar até no máximo menos 3 ou menos 6 nessa variação, que é o volume perfeito pra qualquer vídeo no YouTube, Instagram ou TikTok. Agora uma dica pessoal minha, do Samuel e do Gus. Essa dica ela é paga, então ela custa alguma coisa, mas ela vale muito a pena, que é o Epidemic Sound. É uma plataforma ótima pra você encontrar músicas e efeitos sonoros sem direitos autorais. E praticamente todas as músicas que você ouvir nesse vídeo são da Epidemic Sound. E como eu tenho a assinatura deles, eu não preciso me preocupar com o direito autoral. E se você ficou interessado, aí embaixo tem um link de afiliado do Epidemic Sound, que se você assinar por esse link, me ajuda muito aqui e você vai estar apoiando o canal também. E a outra dica, obviamente, o meu pack de edição, assim como eu disse mais cedo. É o pack completo, tá, cara? Não é só efeito sonoro e música, não. Tem background, elementos visuais, ícones, emojis, fontes, tudo que você precisa pra editar o seu vídeo do melhor jeito possível. Mas agora outra coisa também que é muito importante é você saber escolher o seu programa de edição certo pra que ele não te limite na hora de fazer o sound design do seu vídeo. Então pra te ajudar nisso eu tenho esse vídeo daqui, que nele eu te mostro os principais editores de vídeos do mercado e mostro as vantagens e as desvantagens de cada um. Então se você tá em dúvida de qual programa você vai utilizar, assiste esse vídeo que eu te garanto que você vai sair dele com uma resposta. E óbvio, não esquece de se inscrever no canal também, é bem importante.